Trapping out the bando. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal FlyFiz, meu nome é Lucas Santos. Nesse vídeo aqui é mais um episódio do quadro Pergunte ao canal FlyFiz. Se você ainda não sabe com esse quadro, eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que é @canal FlyFiz, e vocês me perguntam exatamente algumas coisas que vocês têm dúvidas. E eu trago aqui em formato de vídeo para ficar mais fácil de todo mundo compreender, beleza? Então, se você ainda não faz parte aqui do canal, se inscreve aí, deixa o like, que isso aqui é um termômetro para o YouTube entender que esse vídeo é maneiro. Ele também espalha esse vídeo para outras pessoas e a gente cresce essa comunidade. Fechou? Bora lá então. A primeira dúvida que me mandaram foi a seguinte: Lucas, comprei apenas uma ação, devo declarar? E sim, isso aqui é uma forma bem objetiva de eu responder isso aqui, tá? Quando a gente fala sobre imposto de renda, tem várias regrinhas ali. Mas se você comprou apenas uma ação, você precisa sim declarar o seu imposto de renda. É legal a gente levantar aqui que é diferente você ter que pagar o imposto de renda do que você ter que declarar. Quando você declara, é só você mostrar ali para a Receita Federal o que aconteceu, né? Quais foram os movimentos que você fez em relação ao mercado que você trabalha, em relação ao que você fez com o seu dinheiro. Então, se você comprou apenas uma ação, sim, você precisa declarar e você precisa pagar o imposto de renda se os lucros que você obteve nas vendas de uma ação foram superiores acima de 20 mil reais. Beleza? Bora para a próxima. Segundo, quando devo vender uma ação? Existe muita gente, né, que fica com dúvida, né? Porque tem muita gente que fala sobre comprar uma ação e tudo mais, mas quando eu devo vender uma ação? Isso daí é simples. Pô, quando você foi comprar uma ação, você fez lá a análise fundamentalista, você viu o setor da empresa, o market share, você conseguiu tirar um raio-x ali, né, de como que aquela empresa está funcionando no mercado. E o que vai fazer você vender essa ação? Simplesmente quando os mesmos motivos que levaram você a comprar essa ação, eles já não são mais os mesmos. Ou seja, se a empresa perdeu os fundamentos, né? Então, pô, ali uma vez, 2 vezes por ano, você vai fazer de novo a análise fundamentalista, levantar ali o balanço da empresa e tudo mais, para ver se os motivos continuam os mesmos, se a empresa continua na direção que fez você comprar ela. Se a empresa mudou os fundamentos, se não está dando mais certo e se os motivos que fizeram você comprar já não são mais os mesmos, aí sim é hora de você vender essa empresa. Por isso que a gente sempre fala do longo prazo, né? Porque você não vai conseguir ter essa métrica de um dia para o outro, em apenas uma semana, em apenas um mês. Então você precisa sim pensar no longo prazo e aí você vai conseguir ter uma métrica muito melhor em relação a isso. Beleza? Bora lá! Lucas, qual é o ROI ideal para buscar em uma ação ao fazer uma análise fundamentalista? Pô, uma pergunta muito boa, né? O ROI, que é o Return on Equity, né? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Eu, Lucas, sempre busco empresas com ROI superior a 15%. Então, toda vez que você for fazer uma análise fundamentalista, lembra que, pelo menos na minha opinião em particular, um ROI ideal é um ROI acima de 15%. Fechou? Vamos para outra. Cara, por que uma casa não é considerada um investimento? Essa aqui é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, principalmente aqui no Brasil, né? Que todo mundo sonha em ter a sua casa própria. Quando a gente fala sobre investimento, a gente tem que lembrar do conceito de ativos e passivos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, passivos são coisas que tiram dinheiro no seu bolso. E uma casa, ela só se torna um ativo quando os rendimentos que ela está te trazendo é superior ao gasto que você teve com ela. Por exemplo, se eu comprei uma casa por 500 mil e eu coloquei ela para alugar, por exemplo, ela só vai se tornar um ativo quando o aluguel que eu obtive com ela for maior do que os 500 mil que eu usei para comprar essa casa. Ou seja, quando os rendimentos ultrapassam exatamente o valor que eu coloquei ali no investimento. Então, uma casa ela só é considerada um ativo quando os rendimentos dela forem maiores do que o gasto que você tem com ela. Ou seja, uma casa ela tem IPTU, ela tem manutenção e tudo mais. E também é muito difícil você transformar uma casa em dinheiro rapidamente, que é o conceito de liquidez. Por exemplo, se eu decidir hoje, pô, eu quero vender a casa onde eu moro. Às vezes você vai ter que passar por uma imobiliária, um corretor, a galera vai ter que ir lá visitar e tudo mais. Então isso daí demora um certo tempo até você criar liquidez, que é a facilidade de transformar um bem em dinheiro rapidamente. Por isso que uma casa ela não é considerada investimento se você compra essa casa para você morar. Beleza? Bora para a próxima. Lucas, se eu investir em uma LCI e não tirar depois que vencer o prazo, continua rendendo? É uma pergunta muito boa também. Para quem não sabe, a LCI é uma letra de crédito imobiliário, né? Então, quando você investe numa LCI, você está potencializando o setor imobiliário. E existe um prazo de vencimento, né? Às vezes é uma LCI para 90 dias, 180 dias e tudo mais.
Então, quando você investe em uma LCI e depois você não retira, o título, né, que você comprou, a letra de crédito, ela volta para você. Então, o seu dinheiro, depois do vencimento, ele retorna para sua conta, tá? Não continua rendendo. E é sempre bom lembrar que as letras de crédito também são isentas de imposto de renda. Beleza, bora para a próxima. Lucas, o que são setores? É uma pergunta que tem muita gente que tem dúvida, né? Uma pergunta simples, às vezes, para quem já está no mundo dos investimentos, mas setores é exatamente quando você pega um exemplo, shoppings, existem os setores de shoppings. Pô, existe o setor aéreo, é o que? São os aeroportos, as companhias de aviação e tudo mais. Então o setor, ele é definido dependendo da empresa, dependendo do ramo que essa empresa atua. Setores são exatamente isso. Tem o setor do varejo, tem o setor de tecnologia, tem o setor de bancos e tudo mais. Então cada segmento tem um setor diferente, beleza? Bora! Lucas, como faço para saber o ticker de uma ação? Isso é muito simples, tá? Se você tem qualquer dúvida sobre a empresa que você deseja investir, é simples, é só dar um Google lá, colocar o nome da empresa na frente, tá? E depois digitar RI na frente, que é relação com investidores. Então lá você vai conseguir ter todas as informações, ou se não, você só coloca o nome da empresa, escreve ação na frente, escreve, por exemplo, Itaú Ações, escreve, por exemplo, Itaú Ticker e tudo mais, que vai aparecer isso aí para você. Ou se não, você pode entrar no site também Status Invest, você coloca o nome da empresa lá, já vai aparecer o ticker. Beleza? Bora! Lucas, o que é corretagem? Quando a gente fala que a gente vai investir, né, a gente já aprendeu que a gente não precisa investir pelos bancos, né, porque o banco é uma empresa privada que quer vender produtos pra gente, então a gente precisa buscar uma corretora. E existem vários tipos de corretoras, tem corretoras que tem taxa zero, algumas corretoras cobram alguma taxinha. Beleza, mas o que é corretagem? Corretagem é exatamente o valor que você vai pagar para a corretora por você estar comprando tal ação. Então, um exemplo, pô, o Banco Inter é zero corretagem, então o home broker do Banco Inter vai ser um pouco mais simples e tudo mais tal, porque você está tendo um benefício ali mais simples. E aí, se você pega uma empresa como a XP, Modal Mais, tudo mais, ela vai cobrar uma taxa toda vez que você for comprar uma ação. Por quê? Porque tem um display melhor, às vezes tem uma área de membros que você pode ter acesso, você tem relatórios e tudo mais. Então a corretagem é um valor que você paga porque você está utilizando aquela plataforma. Beleza? E galera, o vídeo foi esse aqui foi o terceiro episódio do Pergunte ao Canal Flyfis. Lembrando que se você ainda não segue o canal, se inscreve aí, deixa o like se você gostou desse vídeo. Isso aqui é um termômetro pro YouTube entender que esse vídeo é maneiro, a gente cresce o canal. Segue a gente também lá no Instagram, que é @canalflyfis, e sempre que você tiver uma dúvida, toda semana eu abro uma caixinha de perguntas lá e você pode mandar sua dúvida e quem sabe ela vem parar aqui no quadro do Canal Flyfis. Beleza? Galera, te espero até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!